No Evangelho comentado de hoje, nós vamos falar a respeito de fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, juntamente com Daniel, nós vamos procurar trazer em palavras simples, falando a respeito do mandamento maior. Daniel, por que Jesus pergunta ao homem da lei? Qual o grande mandamento da lei e qual é a lei? Nós precisaríamos nos remeter ao contexto cultural da época de Jesus e esta figura do chamado doutor da lei, que eram aqueles supostos conhecedores da lei mosaica na sua amplitude. Veja que ele indaga a Jesus, o doutor da lei, e o texto não diz efetivamente quem é o doutor da lei, mas provavelmente eram aqueles que detinham a condição de serem ou de ocuparem o status exatamente do sinédrio ou próximo do sinédrio, que se intitulavam nessa condição de serem doutores, né? Porque eram entendidos da chamada lei mosaica, e pergunta exatamente a Jesus, né? Qual é o maior mandamento? E de que lei se falava? Né? Ao que Jesus responde naturalmente que o maior mandamento é amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, numa escala de importâncias naturalmente. E o arremate está exatamente que lei que Jesus se referia, que é a chamada lei de amor. Porque, apesar de que o texto mosaico estabelecia as bases das leis morais, mas havia exatamente na lei mosaica conteúdos de ordem civil que são muito fortes e a compreensão, às vezes, das questões morais ficam bastante acanhadas ou apagadas nesse contexto todo. E o doutor da lei ele não entendia as razões da lei do amor. É preciso dizer que a proposta de Jesus, toda ela está centrada na lei de amor. Então, por não entendê-lo, fizeram o que fizeram com ele. Ao passo que a humanidade se vê nos embates, ainda hoje, né, decorridos 2 milênios da presença de Jesus, não compreendendo a chamada lei de amor. Por isso que tanto os profetas, né, como exatamente os chamados doutores da lei, eles não compreendiam a essência, tinham a literalidade, através, inclusive, da oralidade, né? Conheciam a literalidade do texto, né? Mas não conheciam a essência. O sentimento. É na essência que nós deveremos nos deter, porque às vezes a literalidade ofusca, como na expressão de Paulo, né? Que é o espírito que a gente deve vivificar. Então, é compreender a essência. Por isso que eles não entendiam a proposta de Jesus. Imaginavam que ele era um revolucionário, às vezes para alguns até um louco, um doidivanas, né? Falando coisas que eles não entendiam. Mas Jesus falava da essência da sua proposta, que é a lei de amor. A maior de todas, para onde converge todas as leis. A culminância das leis morais chama-se lei de amor. Daniel, amar o próximo como a nós mesmos. Como devemos entender isso na prática do dia a dia? Olha, o amor, como dizem os espíritos, não é aquele amor terno e apaixonado, né? Porque às vezes nós confundimos muito paixão com amor. Jamais uma coisa é a mesma coisa, né?
é muito diferente. Paixão é uma coisa, amor é outra. A sublimação do sentimento chama-se amor, né? Se nós compreendermos nessa existência que nós estamos, né, de que o respeito ao nosso semelhante é o degrau de nivelamento moral mais adequado para o planeta, nós já estamos amando o nosso próximo. A gente poderia ficar aqui citando N situações. As guerras que estão aí, que os números são astronômicos, né? Especula-se que mais de 150 guerras estão acontecendo neste momento no planeta. Sem falar em outras tantas barbaridades, limitações de direitos, né? Subjugações, predominância sobre outras criaturas, né? Que esses são outras tantas situações que envolvem o desrespeito para com o semelhante, né? Então, se a gente se nivelar no respeito ao nosso próximo, nós já estamos neste caminho de nivelamento que logo ali nós vamos encontrar as razões de amar o nosso semelhante. É lógico que o respeito vai criando condições para que o amor se instale. Porque quando você respeita, você dá o espaço para o outro semelhante ser do jeito que ele é. Sem aplaudir os defeitos, mas dá o direito a ele dele ser o que é, né? Nós não aplaudimos a drogadição, nós não aplaudimos a violência, nada disso. Não conivimos com o erro. Não podemos conivir. Mas naquilo que é do direito do outro, se nós já permitirmos isto, já é amar o nosso semelhante para o patamar do planeta Terra. Já é uma grande coisa que a gente já pode fazer para a gente se educar espiritualmente. Daniel, o que é amar a Deus? Pois é, como é que a gente vai amar a Deus se não, em princípio, não conhece essa figura, né? Que a gente não conhece Deus. A definição dada pelos Espíritos, na questão 1, que é a pergunta feita pelo codificador Allan Kardec, que é Deus, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, a gente percebe Deus pela sua criação, mas a gente não tem, né, uma figura personificada, né? Exatamente. Como é que a gente vai amar a quem a gente não vê, né, não percebe, assim como endereço, com CPF e tudo mais, né? Então, quem sabe seja muito mais fácil amar o nosso semelhante, né? Nessa relação que fizemos aqui, que é uma das possibilidades de respeito, de tentativa de ajudar, no sentido de compreender a outra criatura, para que a gente ganhe em escala, né? Porque nós vamos entendendo Deus na figura do nosso irmão, né? Porque se a gente não se entender como criatura divina, né, esse é o primeiro passo. A gente precisa se entender como uma unidade divina, né? Se a gente entender isso na gente, a gente também vai entender que o outro também é uma unidade divina. Ora, se ele é também, ele também é filho de Deus, né? Então, se eu consigo respeitá-lo nessa expressão mais simples do amor, de alguma forma a gente já está amando a Deus também, né? Lógico, isso tem degraus, tem escalas, sempre ascendentes, né? Que a gente vai chegando lá pouco a pouco. Quer queiramos, quer não. A gente quer. Quer, né? Isso é simplesmente, né, Daniel, a gente sabendo, e aquilo que a doutrina espírita sempre nos traz, que nós buscamos, todos nós, sem exceção, buscamos a mesma coisa, que é sermos felizes, e sabemos que, para podermos ser felizes, nós temos que estar amando aqueles que estão conosco, para que eles também possam serem felizes. Então, vamos começar pela direção certa. Vamos ser caridosos. E nessa caridade vamos colocar
como sendo um princípio o respeito para com o nosso semelhante. Amemos, que assim nós vamos ter certeza que nós nos salvaremos de nossas imperfeições. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, que grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Nosso muito obrigado, nosso fraternal abraço, rogativas a Deus por todos nós. Gostaríamos de conversar um pouquinho hoje. Nós estamos buscando dentro da consolação aquilo que nos atinge, o cotidiano, que a gente vê, a busca de todos nós, né? Observa a busca de todos nós. Ter religião. A palavra religião é religação. Religar quer dizer a criatura e o Criador. Somos filhos de Deus. Buscamos nos religar com Deus. Então, nós ainda vivemos em um tempo em que nós precisamos, sim, nos dedicarmos à nossa religião. Não importa, para nós espíritas, nós respeitamos todos os credos, todas as religiões. O espírito Emmanuel, que psicografava através de Francisco Cândido Xavier, chegou a dizer no momento que toda religião é boa, aquela que faz da criatura, do seu seguidor, um bom cristão, no sentido um homem de bem. Então, nós seguimos, o nosso modelo guia é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós observamos todos os seus ensinamentos e procuramos, então, tentamos num esforço contínuo, porque sabemos que não é tão fácil, mas que será um dia a finalidade de todos, né? Nós buscaremos nos aperfeiçoar, nos aproximar de Deus, estarmos com o Pai, e o caminho é através do Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Num sentido, não literal da palavra, no sentido de que o caminho que ele nos apresenta são os seus ensinamentos, a conduta moral que devemos ter. Ter religião é extremamente importante. Nós verificamos muitas pessoas, em algumas passagens de Jesus também ele assim falou, né? Uma delas é o retorno do filho pródigo, né? Que foi a um país longínquo, ou seja, longe de Deus. O próprio, os 10 mandamentos, que está lá colocado, que nós devemos guardar um dia. Não estamos dizendo, porque nós, do Espiritismo, não entendemos que seja um dia localizado, mas seja um momento, um espaço em que nós temos que nos dirigir a Deus, ou seja, fazer o aprendizado do Espírito nesse caminho. Então nós precisamos dessa ligação. Nós vemos no exemplo do Cristo também, que inúmeras vezes ele se afastava dos seus apóstolos, dos companheiros em que ensinava, e ele se afastava em soledade, em solidão, para conversar com o Pai. E assim nós vamos observando a necessidade da religião. Nós vemos, e podemos trazer isso apenas como um aprendizado, sem crítica alguma, de que muitas pessoas se sentem vazias, ou vazio existencial, como a própria psicologia trata, ou alguns outros caminhos tratam. Nós vemos pessoas que, dentro do conceito do mundo, possuem absolutamente tudo, dentro daquele conceito que a maioria das pessoas, de regra geral, diz isto é felicidade. Isto é o que eu busco, ou seja, ela tem todas as possibilidades econômica, financeira, sucesso, beleza. No entanto, a gente vê inúmeras pessoas cair por caminhos da desgraça, pela drogadição, né? pelo vício e até mesmo pelo suicídio. Então a gente tem que se questionar. Mas se ela tinha tudo dentro do conceito do mundo de que isso é a felicidade, por que ela chegou nessa miséria profunda, nesse poço sem fundo? Nós teríamos que olhar esse conceito. E aí nós vamos buscar a grande fome espiritual, que preenche as nossas vidas, que nós precisamos buscar a nossa essência. A nossa essência é divina. Somos filhos do Criador. Portanto, somos espíritos imortais. Nos negar a nossa essência, é entrar num grande vazio que o mundo não dá conta
de dizer a nós, de trazer a nós respostas em que precisamos ter paz de consciência, ter sossego na alma, ter alegria de viver e ter a esperança. Quando nós não buscamos a religião, como é que nós vamos nos confortar e compreender quando uma família perde um jovem, um filho muito jovem ou uma criança? Quando uma família recebe no seio do seu lar alguém com uma deficiência muito grande? Quando alguém fica doente, perecendo, que está em estágio final? Quando alguém chega a olhar para si mesmo, olhar no espelho e verificar que as marcas do tempo ali chegou e que a fatalidade se aproxima. Ninguém ficará e ultrapassará esse tempo. Há uma validade ao nosso corpo físico, digamos assim. Nós temos um período de vida. E aí, o que sobra? Nós vemos muitas pessoas que chegam a uma idade avançada que não se preocuparam e não se encontraram dentro de um contexto religioso ou buscar compreender. Não é essa profissão de fé superficial que nós falamos. Nós falamos de buscar a essência, buscar quem eu sou, para onde eu vou, qual é a minha finalidade, por que eu sofro assim, por que eu estou aqui, né? O que seria importante eu vivenciar, eu fazer. Nós assistimos uma reportagem em que nos chamou bastante atenção. Perguntava-se para uma jovem, para as pessoas ali que estavam sendo entrevistadas, sobre a morte. Algumas pessoas têm medo de falar da morte, acham que é algo que é para se isolar, não é para se conversar. Muito pelo contrário, é algo que vai acontecer conosco. Bom que nós nos preparemos para a morte. Bem viver, bem morrer, né? E a continuidade do morrer é apenas o corpo físico. A continuidade da vida está aí. E a jovem, então, quando questionada, ela dizia para consigo mesma: eu só me pergunto hoje se eu tivesse passado pela minha vida e não tivesse feito nada de bom e nenhum bem a ninguém, como eu estaria hoje. Eu acho que seria uma tristeza muito profunda e que eu diria assim: eu não estou preparada ainda para morrer, eu preciso produzir o bem. Então veja, são finalidades que a pessoa busca, porque esse bem que a jovem se referia é aquilo que lhe preenche a alma, é a convivência humana, é o sentimento humano sendo trabalhado, é o amor sendo trabalhado. Isto não deixa de ser arar, também é orar. Isso não deixa de ser a religião, a nossa conduta perante o outro, aquilo que Deus espera de nós, que amemos o outro como nós amamos a nós mesmos. Então nós vamos nos preenchendo desta ligação que é a essência da vida, porque a vida é cheia de finalidades, de progresso que nós realizamos. Nós olhamos ontem para a nossa vida ou nas nossas lembranças, nós temos muita coisa a dividir com os amigos e com os familiares que está em nossa lembrança. Nós possuímos uma identidade. E normalmente essa identidade vem com muita alegria quando nós falamos do bem e das realizações que nós podemos fazer. Então nós não podemos ter uma vida sem que nós façamos essa religação com Deus, com o Criador, porque nós estamos de passagem aqui na Terra. Logo estaremos retornando. Então nós encontramos diversas pessoas que no final da sua vida pegam um livro sagrado e procuram de porta em porta alguém ou uma religião que possa lhe preencher a alma. Façamos esse exercício bem antes na nossa vida. É muito importante a nossa ligação com Deus, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa boa conduta. Nosso exemplo é Jesus Cristo. Não podemos esquecer desse exemplo maravilhoso, desse Espírito que nos guia, desse querido Espírito angelical que é o condutor das nossas vidas. Então nós precisamos de religião. Fique conosco, continue assistindo os nossos quadros, é uma alegria estarmos juntos. Muita paz.
Prezados amigos telespectadores, bem-vindo ao quadro No Entorno da Mediunidade. Eu vou iniciar este quadro hoje com uma leitura de um texto da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico Autoridade da Doutrina Espírita. Então eu peço perdão para vocês por estar lendo aqui com mais atenção. Não é pela opinião de um homem que os outros se congraçarão, mas pela voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, muito menos nós, ou qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, a sua força, a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que ele não a colocou sobre a cabeça frágil de uma única pessoa. Num parágrafo um pouco anterior a esse, então, ele tá dando uma ênfase aqui nesse texto, né, de que não é uma pessoa, nem a própria entidade espiritual, mas é a universalidade do conjunto que dá essa consistência, que dá fundamento. Mas antes dele escrever esse texto, ele tem um parágrafo anterior que eu vou ler, estou lendo depois, mas eu acho interessante. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos Espíritos sobre pontos da doutrina ainda não elucidados, não se tornaram lei. Tanto é que elas ficam isoladas e que, por conseguinte, só devem ser aceitas sobre todas as reservas e a título de esclarecimento. Continua ainda. Daí a necessidade de usar maior prudência na sua publicação. E no caso em que se acredita que deve-se publicá-la, é importante apresentá-la como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, havendo, porém, em todos os casos, a necessidade de confirmação. É essa confirmação que se deve aguardar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta, senão se deseja ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Kardec, na sua obra, quando você vê alguns textos, ele colocou mesmo, até na própria Revista Espírita, né? Essa é a opinião do fulano. Ele colocou para que fosse apreciado, etc. Mas ele não diz isso aqui, é um ponto fundamental, né, da doutrina. Então ele coloca questões assim. Então eu quero fazer uma reflexão dessa colocação, dessa introdução que eu fiz aqui, centenária, que Kardec coloca no Evangelho, para que a gente pense um pouco. Um autor dito espírita não precisa ser médium ostensivo para escrever de forma automática o que os espíritos desejam, né? Todo indivíduo tem uma sensibilidade intuitiva e muitas ideias que chegam à sua mente, embora não pareçam, são carregadas de intuições espirituais. Então todas as ideias que nós temos, muitas vezes que vêm assim muito rápido, provavelmente, né, ali possa ter, de fato, uma influência espiritual. Caro amigo telespectador, você concorda com isso? Vamos conversar sobre isso. Há uma citação que diz: a alma está onde está o pensamento, ou seja, aquilo que a mente produz. Então eu vou dizer assim para vocês, prestem bem atenção. Gostaria muito de estar nesse instante à beira-mar, no Nordeste brasileiro, onde o sol é intenso, a brisa é refrescante e o povo é muito alegre e receptivo. O que aconteceu com a imaginação de vocês que prestaram atenção em minha colocação? Bom, aqueles que não prestaram muita atenção, eu repito. Gostaria muito de estar nesse instante, à beira-mar, no Nordeste brasileiro, onde o sol é abundante, a brisa refrescante, o povo muito alegre e receptivo. O que acontece nesse instante? Muitos de nós já nos sentimos lá, porque muitos já conhecemos, já estivemos por lá, já vimos isso. Outros tivemos momentos legais. Outros talvez lembrem de momentos que não foram muito felizes, alguns desavenças, algum problema, mas lembram daquele momento, né? E outros ainda ficam a pensar, que não conhecem, criam imagens mentais, né, de como pode ser esse sol, né, abundante, essa brisa refrescante, este povo alegre e receptivo. Quer dizer, nós nos conduzimos lá
baseado numa ideia do que a nossa mente produziu, o pensamento gerado. Nós já fomos lá, né? Então, essa viagem mental, né, nós fazemos muitas vezes. E todas essas viagens mentais, toda geração de pensamento, geram ondas mentais, que são passíveis de serem sintonizadas por entidades espirituais, né, que nos fazem companhia em nossos desejos e vontades. Então, nós geramos ondas pelo pensamento, e aí elas podem ser sintonizadas, como as ondas de rádio, de televisão, por aí, de comunicações, né, mesmo de rádio, de celular, assim por diante, são ondas, sintoniza e nós entramos naquela frequência. E aí nós vamos fazer companhia às ideias das pessoas que estão ali. Isso significa que nos mantemos em constante interação com o mundo espiritual, né? Essa que é a realidade, porque somos, de certa forma, médiums em algum grau. Dizem as revelações espirituais que vivemos numa fase de transição dimensional da Terra para um patamar de vibração superior, né? Os espíritas definem como o milênio da transição planetária da Terra do estágio de mundo de expiação e provas para o estágio superior de mundo de regeneração. Então, dessa transição, que não é só uma revelação dada no mundo, no ambiente da doutrina espírita, ou do mundo do movimento espírita, mas em outras espiritualistas também falam muito disso, né? Está claro, então, essa universalidade do sentimento e pensamento do plano espiritual. Então, nós sabemos também que é implícito para que alguma coisa mude o seu patamar vibratório, os agentes responsáveis por esse patamar vibratório têm que fazer essa mudança. E esses agentes somos nós, todos os que estamos encarnados, espíritos desencarnados, que criamos o que nós chamamos de atmosfera espiritual da Terra. A mudança, então, implica no quê? Para levar na melhoria comportamental, elevação espiritual, através do desenvolvimento de virtudes que ela acontece quando se vive o amor na sua plenitude. Para muitos renitentes, e se manter onde estão, implica em perda de poder, de benefícios que a matéria e os vícios aparentemente dão ao encarnado ou não. Tem gente que quer permanecer onde está, não quer essa melhoria, né? Pode, então, desta forma, por múltiplas formas, buscar atuar, né, para que essa inexorável mudança seja postergada. Então, eles vão tentar atrapalhar essa mudança, ou seja, atrasar o processo, né, para um mundo melhor. Pois nesse novo lar, com o comportamento que eles não querem mudar, eles não vão ter nenhum privilégio e talvez nem lugar nessa nova casa, nessa nova morada. Assim, então, eles vão trabalhar influenciando as pessoas, em especial as que têm maior capacidade mediúnica, para minarem o ambiente onde estão, né, os trabalhadores da seara do Cristo, em tarefa de esclarecimento e aplicação do Evangelho de qualquer natureza, não necessariamente espírita. Em âmbito geral, então, surgem os chamados falsos cristos e falsos profetas, que usam de todos os recursos da mídia, né, da palavra escrita, falada, televisada, assim por diante, né, para disseminarem verdades e combaterem os trabalhadores do bem. Muitos criam seitas e doutrinas que atacam as outras e exploram a credibilidade e os recursos materiais dos crentes. No âmbito espírita, também estão plantados os falsos cristos e falsos profetas, que disseminam a discórdia no meio, alguns que produzem falas e literatura em contradição com o ensino universal, outros que assumem posições de liderança e minam as bases estruturais do trabalho dedicado de tantos companheiros do passado. Isso tudo se dá porque muitos de nós médios nos esquecemos da orientação básica de vigiar os nossos pensamentos e acabamos embarcando em sugestões das trevas. O estudo sério e continuado fortalece o conhecimento e a vivência cristã nos fortalece espiritualmente. Pense nisso. Eu recomendo que fiquem ligados no programa semanalmente, porque é uma escolha sempre elevada e daí você vai fazer parte dos trabalhadores dessa nova era de mudança planetária. Tchau.
Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos falar um pouco sobre lucros. Quais são os verdadeiros lucros? Você já parou para pensar nisso? As questões monetárias que ganhamos, os recursos, o salário, estes são os verdadeiros lucros? Os resultados, os dividendos dos investimentos que fazemos? Já parou para pensar nisso? São verdadeiros esses lucros? Se eles são verdadeiros, eles têm que ser permanentes. Os recursos materiais, os mais variados, nós vivemos atrás deles. Seriam eles os verdadeiros lucros? São necessários. Estamos no corpo físico, somos espíritos e estamos num corpo físico. O corpo tem necessidades materiais, então temos que atender às necessidades do corpo. Mas já pensamos um pouquinho se estamos dedicando o nosso tempo para as coisas permanentes ou para as coisas passageiras? As questões que nos focamos vão conosco após o túmulo ou ficam por aqui? Devemos nos perguntar, quais são os verdadeiros lucros? Jesus preocupou-se com isto. E nos seus ensinamentos, lá em Lucas 12, 20, ele questiona, e o que tens ajuntado, para quem será? Será que ele não estava nos convidando a refletirmos sobre no que estamos dedicando as nossas vidas? O que é verdadeiramente importante? O que é verdadeiramente necessário? Será que ele não está nos convidando a esta reflexão? E o que tens ajuntado, para quem será? Aquilo que acumulamos em nossas vidas nos segue para a eternidade ou fica por aqui? Eu creio que a pergunta que Jesus está fazendo é mais ou menos nesta direção. Aquilo que a gente está acumulando, dedicando o nosso tempo, vai conosco ou fica por aqui? Se fica por aqui, não nos pertence. Se fica por aqui, não são os verdadeiros lucros. São necessários, mas não são os verdadeiros lucros. Necessários temporariamente, enquanto estamos no corpo físico. Em todos os agrupamentos religiosos, em todos os agrupamentos humanos, aonde estivermos, palpita a preocupação em ganhar, pelo ganhar. Esta frase é uma frase de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no item número 56. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação pelo ganhar, pelo lucro, pelo obter, pelo ter. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Então, e este desejo de ter, de possuir, alcança as mais variadas criaturas, independente da classe social, independente da faixa etária, independente das condições aonde ela transite, no ambiente que ela transita, normalmente as maiores preocupações estão com os ganhos na questão material. Ganhar o máximo. Investir para ganhar o máximo, para termos um futuro. Será que os bens materiais estarão no nosso futuro? Primeiramente, nós não sabemos quanto tempo ficamos aqui. E partindo daqui, estes bens vão conosco? Por certo que não. Portanto, devemos buscar, com certeza, a nossa manutenção, atender às nossas necessidades materiais, termos a posse do necessário, como responde os Espíritos, a pergunta 922 de Allan Kardec, quando ele questiona sobre a felicidade no aspecto material. Mas devemos nos preocupar com outras questões. Por trás do sepulcro, nos fala Emmanuel, ponto de chegada de todos os que saíram do berço. A verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Olha que colocação magnífica de Emmanuel. Depois do sepulcro, que a todos nós irá atingir, nos interrogaremos nós mesmos, que trouxemos. Mas Emmanuel coloca num outro tempo verbal. Que trouxeste? Como se alguém estivesse se perguntando. Ou então que a sua própria consciência estivesse te perguntando: o que trouxeste? Que trouxeste na bagagem? Que teremos na nossa bagagem? É uma questão de extrema importância. Os bens materiais vão conosco? É certo que não. Alguns até usam a expressão simbólica que o caixão não tem gavetas. Não dá para. A gente pode até levar algumas coisinhas, um anel, uma joia ou coisa desse gênero, mas não terá utilidade
Nenhuma, porque isto só tem representatividade na vida física e o corpo físico será corroído pelos vermes. Portanto, o que levamos conosco são as nossas obras e receberemos de acordo com elas. As obras que praticamos na direção, nas nossas ações, na direção do bem. Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras. Então receberemos de acordo com as nossas obras. Mas que obras? Claro, o lucro material já fica por aqui, já recebemos. Se investimos numa poupança, já temos os dividendos dessa poupança. Se investimos numa empresa, temos os dividendos da empresa. Mas isto não vai conosco. O que vai conosco são as nossas obras, de uma maneira geral, no bem ou no mal. É aquilo que produzirmos em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo. A cada um segundo suas obras, de Jesus. Vamos colher de acordo com as nossas obras. E não são as nossas obras no sentido material. Não vamos colher de acordo com o tamanho do prédio que construímos, de acordo com a fazenda que conseguimos construir, de acordo com a boiada que está à nossa disposição aqui e aqui fica. Então, levamos conosco apenas aquilo que produzimos de bem e de mal. Por isso, em resposta à pergunta 780A do Livro dos Espíritos, se o progresso intelectual o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, e os espíritos, quando Kardec formula essa pergunta, e os espíritos respondem que é sua consequência, então Kardec faz a pergunta 780, questionando como pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral, fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa então discernir e fazer escolhas. É aquilo que ele produziu de bem e de mal é que o segue e que dará as consequências. Colheremos de acordo com o nosso plantio. Se plantamos frutos saborosos, colheremos frutos saborosos. Agora, se plantamos frutos amargos, vamos colher frutos amargos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando Jesus nos questiona, e o que tens ajuntado para quem será? Por certo, não está falando dos bens materiais. Está falando dos valores da alma. Agora, que valores conquistamos? Se queremos uma vida saudável no nosso porvir, e falamos sobre o porvir no programa anterior, se queremos uma vida saudável no nosso porvir, devemos fazer melhores escolhas na nossa semeadura que temos plantado. Vamos colher no futuro. É da lei, é inevitável. Por isso Jesus nos pergunta, e o que tens ajuntado? Para quem será? Então, a reflexão de grande profundidade que devemos fazer. Que estamos fazendo da nossa vida? Como estamos aproveitando a oportunidade e o tempo que o Criador nos concedeu de estarmos encarnados na Terra, com a finalidade de desenvolvermos os sentimentos, desenvolvermos os valores, enfim, com a finalidade de aprendermos a amar. E o Criador não nos abandonou. Em todos os tempos da humanidade, foi mandando os emissários para nos trazer as lições necessárias para isso. Mas as lições definitivas estão no Evangelho de Jesus. E neste Evangelho, ele não atribui o reino dos céus a uma instituição ou uma linha de pensamento religioso. Ele atribui a prática do amor. A prática do amor chamamos de caridade. Allan Kardec, entendendo isso, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo explicações sobre a caridade e intitula este capítulo como Fora da caridade não há salvação. Ele conclui pelos ensinamentos de Jesus que o único caminho para o reino dos céus é a prática do amor, que chamamos de caridade. Quando Jesus questiona e separa ovelhas de cabritos e coloca as ovelhas à direita, porque quando tive fome, doente, preso, o que é dar de comer, de beber, abrigar, matar a sede de quem está sedento, visitar quem está doente ou preso, senão a caridade? É o único recurso que levamos conosco para nos aproximarmos da casa do Pai, quais filhos pródigos que somos. Desafia alguém a encontrar outro caminho no Evangelho de Jesus que não seja a prática da lei do amor na forma da caridade. E caridade fazemos o próximo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a proposta final do Cristo. Portanto, a caridade é a chave que estamos
juntando? Para quem será? Que estáis acumulando? Para quem será? Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Um dos aprendizados que nós temos ao ler e entender a história, um dos episódios marcantes e muito interessantes, pelo menos de um período todo, diz respeito aos reformistas ou os pré-reformistas. Aquele conjunto de pensadores que durante a Idade Média foram chamando atenção para os erros e desvios das religiões vigentes, em especial do cristianismo transformado em catolicismo romano. Esses pensadores diziam que, na sua origem, o cristianismo, aquela pureza de Jesus, havia se perdido com os costumes da Idade Média. Costumes como vender indulgências, vender um espaço do lado do Senhor, comprando situações, comprando postos na estrutura da igreja hierárquica. Não queremos dizer com isso, muito menos nós espíritas, que nossos irmãos católicos são nossos irmãos, têm a nossa compreensão. Mas do ponto de vista histórico, evidentemente que há erros e há desvios nesta montagem de um cristianismo primitivo, original, lindo, belo, lúcido e perfeito, para todo um conjunto de dogmas e novas regras que foram sendo estabelecidas pelos homens e não por Jesus em sua origem. Um deles, na Inglaterra, John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford. Alguns dos seus pensamentos, que hoje parecem óbvios, mas não eram à época, um deles. Todo culto religioso era feito em latim. Essa era a língua utilizada nos sermões, nas igrejas, nos livros. Ora, o povo, em sua base, na sua maioria, não sabia, não dominava esse idioma que era mais requintado. Só as pessoas que tinham acesso ao estudo ou ao clero que dominavam. Portanto, Wycliffe pretendia traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, para o inglês, a língua do seu país, a Inglaterra, para que as pessoas, a multidão e o povo pudesse ler na sua origem as palavras, as parábolas de Jesus, entendendo amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, entender que fazer o bem e amar as pessoas é uma obrigação nossa, e ao fazermos isso, nós estamos nos iluminando e ganhando esse contato mais estreito com o nosso Pai que está nos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. E este caminho, essa verdade e esta vida, toda essa pureza, estão nas mensagens que estão lá exaradas no Novo Testamento. Ora, se as pessoas não tinham acesso, desconheciam, elas iam nos rituais eclesiásticos, não entendiam nada, muito mais por temor. Faziam as coisas por repetição, sem raciocinarem sobre aquelas mensagens, fazendo com que esse conjunto de conhecimentos e instruções pudesse penetrar em suas almas, modificando suas vidas. Não havia isso. Tudo era feito com base no medo. Medo que Wycliffe não sentiu diante de tantas ameaças da Igreja Romana, que dizia que iria execrá-lo, iria fazer uma série de situações, expulsá-lo da sociedade eclesiástica, e assim, na verdade, fizeram. Ele sofreu durante toda a sua vida esse tipo de ataque, mas não perdeu a sua linha de pensamento. O seu Jesus era o Jesus que nós conhecemos, essa alma magnífica, este nosso Rei Solar, essa visão de que a conduta que nós temos que ter em nossas vidas estão ali no Evangelho. Basta que nós entendamos e possamos colocar isso definitivamente em prática. E assim se devotava a Wycliffe. Estamos no século XV, em plena Idade Média. E um dos alunos de Wycliffe era Jerônimo de Praga. Este jovem, também professor, estudioso, amava Jesus e amava as ideias de Wycliffe, pois trazia Jesus para o seio do povo. Ele pegava essas ideias, livros de Wycliffe, e levava para a cidade de Praga, onde hoje ali é a República Tcheca, na época a região da Boemia.
e trocava ideias com um de seus melhores amigos, o célebre, também reformista, Jan Hus. Jan Hus também era um sacerdote que amava Jesus e que também tinha a ideia de traduzir o Novo Testamento e toda a Bíblia para a língua das pessoas, para a linguagem do povo, para que eles se aproximassem de Jesus e compreendessem. Ora, Jan Hus foi atacado pela igreja por causa disso. Foi estabelecido um concílio onde as ideias de Wycliffe, já a essa altura desencarnado, de Jerônimo de Praga e de Jan Hus seriam debatidas. Jan Hus acreditou nisso e se dirigiu para aquela região da Alemanha aonde aconteceria o concílio, com seus livros debaixo do braço, seus pensamentos, seus escritos, achando que ele poderia debater com os responsáveis pelo clero, pela igreja, para que fosse ouvido, para que ele pudesse se explicar que ele estava sendo acusado de heresia e ameaçado de expulsão do seio da igreja. Lá chegando, porém, apesar de ele ter um salvo-conduto do imperador, ele caiu, na verdade, numa armadilha. Foi preso e sequer era ouvido. Ele mal conseguia se explicar. E assim, preso e num julgamento penoso, mais à frente foi condenado à fogueira. Jerônimo de Praga também fora condenado. A essa altura, eles exumaram a alçada de Wycliffe na Inglaterra e queimaram a alçada junto com os livros de Wycliffe. Tamanha agressividade com aqueles que ousaram trazer Jesus para o seio do povo. São os chamados reformistas, que eles queriam reformar o pensamento religioso que fora deturpado, né? Que ganhou formas diferentes do que aquelas originais propostas por Jesus e que os seus primeiros discípulos, já apóstolos, espalhavam mundo afora. Jan Hus, a caminho da fogueira, diz uma frase célebre que entrou para a antologia dos pensadores religiosos. Como o seu sobrenome Hus quer dizer pato ou ganso, ele diz: hoje vocês estão queimando um ganso, mas mais amanhã ele renascerá um cisne. De fato, o seu algoz caminha por detrás para atear fogo e ele diz: não, pode vir pela frente. Ele já amarrado ali nas estacas, porque eu não tenho medo. E começa a cantar uma música de misericórdia. E assim ele é queimado, mas entra definitivamente para a história. Para nós espíritas, nós sabemos, depois por informações, de que Jan Hus, isso foi dado a Allan Kardec a informação, Jan Hus foi uma das reencarnações do próprio Allan Kardec. Jerônimo de Praga, que era o melhor amigo de Jan Hus à época, era o espírito guia, tutor do grande pensador Leon Denis, à época de Kardec, então um jovem a quem conhecera por algumas vezes. E alguns pensadores espíritas, como Wallace Leal Rodrigues, por exemplo, diz que tem com ele, por tudo que ele já estudou e conhece da documentação que ele teve acesso, que muito provavelmente John Wycliffe seja o próprio Leon Denis reencarnado. Assim, esse trio, lá na Idade Média, lutando pelo pensamento de trazer Jesus de volta às pessoas, tinha Leon Denis, Jerônimo de Praga e o próprio Allan Kardec, reencarnados agora no século XIX, para trazer de novo nova luz no seio da sociedade. Desta feita, não com seus próprios escritos, no caso de Kardec, mas com esse trabalho maravilhoso de estabelecer questões filosóficas, de estabelecer questões científicas, questões religiosas, respondidas por espíritos em diversos locais, por médios diferentes, comparando as respostas, trazendo nova luz para a sociedade, dizendo, nós espíritas, para o mundo todo, Jesus é o nosso modelo e guia. Amar as pessoas não é só entender a letra da religião, é transformar a religião em sentimento de religiosidade. Assim, portanto, no nosso dia a dia, quando acordamos, agradecemos a Deus pela vida. Quando caminhamos, encontramos as pessoas ali próximas a nós, no nosso condomínio, nossos vizinhos, nós cumprimentamos, desejando efetivamente o bem dessas pessoas. Aquelas outras com quem nós temos mais dificuldade de convivência, nós vibramos, mudamos nosso padrão vibratório,
pois todos esses conhecimentos foram nos ensinados pelos Espíritos, estão lavrados na literatura espírita, e é um resgate deste cristianismo primitivo maravilhoso, onde o amor prepondera. Dizem que João, aquele discípulo que era o mais jovem, que era o único discípulo homem que estava aos pés da crucificação, junto com as mulheres, Maria de Magdala, a Maria Santíssima, mãe de Jesus, e Joana de Cusa. Ele, João, quando velhinho, já quase sem forças, somente dizia para as pessoas: amem, amem-se, amem, tenham amor nos corações. Isso resume toda a doutrina, isso resume toda a religião, isso resumirá toda a ciência. Recentemente me perguntaram se nós espíritas acreditávamos nos textos conforme narrados por Mateus no capítulo 4, por Marcos no capítulo 1 e por Lucas no capítulo 4, em que Jesus se viu tentado por Satanás no deserto. Eu costumo dizer, com a cultura que o Espiritismo nos passa, que essa passagem reflete mais um ensinamento figurado de Jesus. É uma espécie de parábola. Como é que nós podemos aceitar, lamentavelmente, como os dogmas nos pregam, que Jesus possa ser tentado por um ser do mal, inferior, pobre espiritualmente falando, sem força para enfrentar um ser de extrema beleza, como Jesus manifestou ao longo de toda a sua vida, um ser de pureza máxima, um ser divinizado, esse guia e modelo que Deus deu à humanidade para ser seguido, ele que foi a expressão máxima de bondade, manifestou o seu poder curando cegos, devolvendo a luz desses próprios irmãos aos olhos para que retornassem à vida, afastou espíritos malignos dos obsedados que foram solicitar sua misericórdia, ele que levantou coxos, curou doenças, salvou leprosos. Como é que ele poderia ser tentado por uma criatura limitada, também feita por Deus, no deserto? Temos que entender que Jesus, então, nos passou mais um ensinamento, com conteúdo parabólico. Por quê? Porque ninguém viu Jesus ser tentado. Claro, porque na verdade a passagem não se deu. O que Jesus quis mostrar é que Satanás é a força do mal, é a expressão coletiva do mal, não é um personagem, não é um indivíduo. E então o texto nos fala que Jesus foi levado ao alto de um morro, onde Satanás, ou o demônio, ou o diabo, como queira, pede a ele que transforme pedras em pães. Vejam só que absurdo. E Jesus então aproveita para passar o primeiro ensinamento dessa passagem. Não só de pão vive o homem, deixando claro, mas muito claro, que o pão é a expressão das nossas necessidades materiais. Nós precisamos dela, porque estamos na vida física. Nós estamos num mundo material. Mas não só de pão vive o homem, porque nós também precisamos do alimento espiritual. Porque nós somos seres bidimensionais que precisamos desse alimento espiritual para que nós possamos viver uma vida digna e morrer com dignidade, cantando um hino de regeneração pelo muito que o amor do Cristo nos trouxe. E Satanás, então, continua tentando Jesus, conforme o texto, falando da necessidade, em síntese, dele fazer a vontade de Satanás. E Jesus diz que ele não deve tentá-lo, porque não é passível de aceitação o não tentarás o teu Deus, como Jesus muito claramente mostrou. Por quê? Com essa passagem,
além da do pão, Jesus nos mostra que nós temos é que obedecer às leis de Deus. Porque as leis de Deus são a síntese de todas as leis que regem o universo, como Jesus nos trouxe numa síntese sublime. Não tentarás o teu Deus, mostrando que nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que seguir as suas leis. E Satanás continua insistindo, ofertando os reinos do mundo, como Jesus precisasse dele. Jesus é o governador do planeta, para que ele precisaria dos reinos falíveis e passageiros do mundo. E o que é que então Jesus diz? Que o que nós precisávamos era do reino de Deus, que é o reino das verdades eternas. E então nós passamos a entender que é uma parábola a mais que Jesus nos trouxe. O pão do Espírito, a obediência às leis de Deus e a busca do reino do nosso Pai, do nosso Criador. E tem uma coisa que é necessária que entendemos, os números cabalísticos que representavam muito para a cultura hebraica. Por isso é que Jesus disse que ele jejuou 40 dias no deserto. Esses 40 dias é uma expressão numérica. Na verdade, não se deu. Por quê? Porque o 40 é uma expressão numérica do Antigo Testamento que mexia com a necessidade de conhecer dos antigos hebreus. Mexia com a sua cultura. Por isso que nós vamos encontrar também no dilúvio 40 dias de chuvas constantes. E vamos encontrar também no Evangelho, depois da ressurreição, Jesus ficar 40 dias entre os homens. Vejam, é uma expressão numérica que reforça o entendimento místico do Antigo Testamento, que Jesus se valia. Como muitos outros números também representam esse misticismo, de alguma forma, de nível superior. Vejam, Maria foi curada da ação de 7 demônios. Nós encontramos no Apocalipse as 7 cabeças, as 7 colinas, os 7 anjos, as 7 igrejas. Será que tudo isso é a representação da verdade ou apenas um número cabalístico que abre a consciência religiosa desses irmãos da nossa época? Para os nossos dias, isso não tem mais sentido. Mas nós criamos outras expressões numéricas com um caráter cabalístico. Vejamos, por exemplo, o 13. O 13 é uma expressão numérica que, na verdade, não representa nada, mas para os místicos que usam uma mística barata, o 13 é o símbolo do azar. Isso chega a ser tão impressionante que no Japão há prédios que não têm o 13º andar. Do 12º passa para o 14º, por medo dessa simbologia mística de caráter inferior que pode suscitar a ideia do azar, a representação do perigo. Nós vamos encontrar também, em outras passagens bíblicas, essas expressões figuradas, que não são verdadeiras, mas ajudam a gente a entender. São expressões que mexem com o nosso misticismo para elevar o nosso nível de compreensão. Vejam, a escada de Jacó, como está lá no Antigo Testamento. A escada no mundo espiritual não existe. Jacó adormeceu, desdobrado, ele viu os anjos, os espíritos superiores, descendo e subindo, vindo das esferas superiores para as esferas mundanas, para as esferas terrenas. E então ele passou, como está no texto, essa ideia de escada, que na verdade não existiu. Jesus também se vale dessas expressões simbólicas na sua conversa com Nicodemos, onde ele mostra claramente a verdade reencarnacionista. Ele fala que o espírito é igual ao vento. Como o espírito é igual ao vento? Ele quis usar essa figura para mostrar que o vento, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também o espírito, que prova que o espírito foi criado antes de renascer e sobrevive
a própria morte. E assim nós vamos encontrando muitos outros símbolos, não só no Antigo Testamento, como no Novo, mormente no Apocalipse, que ajudam-nos a compreender certas passagens. São reflexões que a gente deve fazer no formato das figurações, para que melhor a gente possa entender o sentimento superior dessas verdades que nos foram passadas pelos céus. Desde Moisés, na sua primeira obra, Gênesis, até a última obra, o Apocalipse, escrita por João, como nós já anteriormente nos referimos aqui. Então nós precisamos, como o Espiritismo nos suscita, racionalizar. A doutrina nos diz claramente que o Espiritismo, como está no formato do Consolador, a tudo nos explicaria. Mas nós não podemos fugir à lógica, nós não podemos fugir à racionalização dessas passagens. Precisamos trazer essas passagens à luz clara e meridiana da lógica dos nossos dias, como tão bem o Espiritismo traz aos nossos corações.